Fala, meus amigos, bem-vindos ao canal Essência Judaica do Novo Testamento. O nosso tema de hoje é: qual é a relação do sacrifício de Yeshua com aquele procedimento curioso descrito em Números 19 sobre o sacrifício de uma vaca vermelha ou da novilha vermelha, usada para purificação de quem teve contato com mortos ao terceiro e ao sétimo dia. Nesse vídeo eu vou mostrar para você várias características muito semelhantes, indiscutivelmente semelhantes, entre o sacrifício de Yeshua e esse mandamento, um mandamento extremamente misterioso, inclusive dentre os mais sábios do judaísmo, que é o mandamento que é o sacrifício da novilha vermelha ou da vaca vermelha, tá? O propósito desse site aqui é fornecer para você que frequenta a igreja o conceito judaico do Novo Testamento, tá? O Novo Testamento é um texto escrito dentro de uma realidade judaica do primeiro século, cujos conceitos só podem ser compreendidos dentro da essência judaica, tá? Dentro da raiz judaica. Todas as palavras de Yeshua e dos autores do Novo Testamento só podem ser compreendidos dentro dessa realidade, tá? Se você se interessa por esse assunto, assine o nosso canal, que frequentemente eu coloco vídeos aqui falando sobre o assunto, tá? Então, eu vou começar com a apresentação dos slides, tá? Nosso tema, sacrifício de Yeshua e a vaca vermelha. Rapidinho. Então, gente, é, este sacrifício, tá? Só recapitulando um pouco, caso você tenha se esquecido, Números 19, 17, o sacrifício da vaca vermelha, cujas cinzas são misturadas com água e aspergidas em uma pessoa que teve contato com um corpo, tá? Um contato com alguém que morreu, para purificá-lo no terceiro e no sétimo dia, tá? Então, esse é um procedimento pelo qual todas as pessoas têm que passar, todas as pessoas que tiveram qualquer contato com corpos, seja no toque ou seja dentro de um mesmo ambiente, tá? Indo ao enterro, ou alguém que morreu numa casa em que alguém esteja, num campo de batalha, qualquer pessoa tem que passar por esse procedimento, ok? Também é importante entender que impureza ritual não é pecado. Estar num estado de impureza não é pecado. Trata-se de um estado, né, no qual a pessoa teve algum contato com algo que pertença ao domínio da morte. Tá? Nesse caso, no caso em que nós estamos analisando aqui, é realmente alguém que morreu, mas pode ser por menstruação, emissão de sêmen, doenças sexuais, lepra e outros, tá? A consequência disso é a proibição de frequentar o templo. Então, apenas um exemplo aqui. Vamos pegar o exemplo de uma mulher que está menstruada. O que acontece quando uma mulher está menstruada? Todo mês ela descarta óvulos que poderiam ser concebidos, tá? É claro que, pela natureza que Deus criou, é impossível uma mulher engravidar todo mês, tá? Esse nunca foi, nunca vai ser o plano de Deus. O que acontece no sangue menstruado é que óvulos são descartados, tá? Mesma coisa na emissão de sêmen. Existem potenciais vidas que são descartadas. Então Deus é um Deus de vida, não é um Deus de morte. A morte veio em consequência do pecado do homem. Então, sempre quando o ser humano entra em contato com alguma coisa que parece, com alguma coisa que tem relação com o campo, né, com o alcance da morte, uma menstruação, uma emissão de sêmen ou em contato com um morto, o que que acontece? Aquela pessoa entra num estado em que ela não está mais apta a frequentar o templo, a oferecer sacrifícios ou simplesmente frequentar o templo. Por quê? Porque Deus é um Deus de vida, não é um Deus de morte. Morte é algo que é contra Deus. Morte é algo contrária à natureza de Deus. Por este motivo, a pessoa fica naquele estado, tá? Existem várias soluções para esse caso, tá? Então, a pessoa que entra em contato com alguém que morreu, ela demora 7 dias para ficar impura. No caso de emissão de sêmen é um dia. Na menstruação são 7 dias, tá? A lepra também são 7 dias. Depende do caso, a impureza é resolvida mais rapidamente ou mais lentamente, mas não é pecado. A pessoa que está no estado de impureza não está em pecado, ok? Todos em Israel contraíam a impureza, todos, tá? Por contato com mortos, exceto o sumo sacerdote, que o sumo sacerdote, para executar as funções no templo, né, e no tabernáculo e no templo, ele não poderia ir nem ao enterro de seus próprios pais, tá? O enterro de um morto no judaísmo, ele é um mandamento, mesmo que seja um criminoso, tá? O enterro de qualquer pessoa,
um estrangeiro ou um criminoso, enterrar o morto no judaísmo é um mandamento, tá? Yeshua adquiriu essa impureza pelo menos 3 vezes, tá? Então, nesses 3 relatos, nós temos certeza que Yeshua adquiriu esse tipo de impureza e passou por esse procedimento, tá? E passou por esse procedimento que nós vamos estudar nos próximos slides. Então, quando ele ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva e também Lázaro, tá? Nesses casos, indiscutivelmente, ele adquiriu a impureza e passou pelo procedimento que nós vamos estudar, tá? Vamos lá. Entrando agora no mandamento. Número 19:2. Esse é o decreto ou ritual da Torá. Então, a forma como ele está escrito, assim, Zot, Hukot, HaTorá, é já uma forma única. Tá? Este é o decreto da Torá. Ou seja, é um decreto central na Torá. É isso que Moisés está escrevendo, tá? Então, hukot é na forma composta, né? A palavra huk significa um mandamento sem explicação descrita no texto. Então, existem vários tipos de mandamentos. Nós temos os mitzvot, nós temos os edot, né? Nós temos desculpa, esqueci o outro. Este aqui é um onde não há explicação, tá? Não há uma explicação clara. Então, no mitzvot, por exemplo, existe uma clara explicação, tá? A respeito de matar, a respeito de roubar, né? Outros mandamentos, mandamentos mais espirituais, como o Shabat, existe também uma explicação clara para se cumprir. Neste caso do Huk, não existe, tá? Eu vou ver se eu lembro da outra palavra, eu falo, né? Nós temos o Hukot, nós temos o Edot, mitzvot e Mishpat, tá? Mishpatim, julgamentos, tá? Desculpa, esqueci. Semelhanças entre o sacrifício da vaca vermelha, para Adumá, em hebraico, e o sacrifício de Yeshua. Eu vou listar 7 ou 8, tá? A vaca era inteiramente vermelha, não podia ter um fio de cabelo preto ou branco. A vaca inteiramente vermelha representando o quê? O sangue. Sem sangue não existe expiação de pecados, como está escrito em Levíticos 17:11. Sem o menor defeito, tá? Como Yeshua era perfeito, único caso em toda a Torá sacrificada fora dos 3 campos, o que na época de Jerusalém significava fora da cidade. Então, o que eram os campos? O tabernáculo, ele ficava, eram campos circulares, tá? Então, o tabernáculo, ele ficava no campo da Shekhinah. Havia o tabernáculo, havia Moisés e os sacerdotes, que tinham suas tendas ali. Além deste campo, havia o campo dos levitas, que era o segundo círculo em volta do tabernáculo, e o terceiro círculo era o campo de Israel, tá? Então havia esses 3 campos em volta do tabernáculo. A vaca vermelha tinha que ser sacrificada fora do campo de Israel, tá? Olha o que diz um comentário halárrico, tá? Um comentário com autoridade, cifra e números, tá? Século III, mais ou menos. Ele o tirará sozinho, tá? Fora do acampamento. Olha como isso diz sobre Yeshua. Para o monte da unção, ou seja, Monte das Oliveiras. Quer dizer, este comentário aqui, que tem autoridade halárrica de determinar como deve ser seguido o mandamento, está dizendo que a vaca vermelha era levada para fora do campo no Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras era um lugar onde frequentemente Yeshua ia, tá? A leste de Jerusalém, para que seu sangue seja aspergido em direção à porta da tenda do santuário. Tá? E ele o sacrificará. Não é o sumo sacerdote que sacrifica. A novilha vermelha é sacrificada perante ele, como nós vamos ver. Mas o sacrifício, esse é o único sacrifício da Torá que é executado fora dos campos. E olha que coisa incrível. Este comentário diz que ele era sacrificado no Monte das Oliveiras. Impressionante isso. Trata-se do único sacrifício feito fora do campo. O local da crucificação é discutido, tá? O local onde Yeshua foi crucificado é discutido. Porém, sem dúvida alguma, foi fora de Jerusalém, ok? O sacrifício dele foi fora dos muros de Jerusalém, assim como essa novilha vermelha também era sacrificada fora dos muros de Jerusalém, ok? 4. Não é o sumo sacerdote que faz o sacrifício, mas a vaca vermelha é sacrificada perante ele. Porém, é o sumo sacerdote que asperge o sangue em direção ao local santo sem estar no templo. Quer dizer, o Yeshua representa, né? É o eterno sumo sacerdote, ele foi declarado sumo sacerdote antes da existência da Torá, tá? Ele não toma o lugar do sumo sacerdote levítico, não. Ele é um sacerdote
eterno, espiritual, que foi declarado antes da lei, tá? O sacerdócio levítico também é eterno e permanece. Mas ele não faz o sacrifício, é o sacrificado perante ele. E o sumo sacerdote é aquele que asperge o sangue 7 vezes, fazendo a expiação pelos pecados, tá? Quinta semelhança, o rísopo, tá? O ramo o ramo de uma árvore, tá? Ezov. Este Ezov, o rísopo, ele é misturado nas águas, misturado nas cinzas e jogado sobre a pessoa, tá? Eu não coloquei esse versículo aqui, mas só explicando o procedimento. O rísopo, junto com que ele é o mesmo instrumento usado para aplicar o sangue nas portas na residência do Egito, tá? Este mesmo rísopo na celebração da primeira Páscoa, que está lá em Êxodo 12, 22. E a fita vermelha, tá? Tola. A fita vermelha também é amarrada junto ao rísopo, mergulhada nas águas e nas cinzas e aspergida esse composto é aspergido sobre a pessoa que está impura, tá? Por que a fita vermelha? Olha o que Isaías diz 1,18. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, vermelhos, eles se tornarão brancos como a neve. Também no Yom Kippur, isso não é mandamento da Torá, é uma injunção rabínica, tá? Essa fita vermelha era amarrada no pescoço do bode expiatório, tá? Durante a cerimônia do Yom Kippur. Isso está no Mishnah. Yoma 4.2. O Mishnah, ele é um compêndio de leis orais. Como a Torá deve ser seguida, está composto no ano 200, após a época de Yeshua. Sexta semelhança. O único ritual que torna o sumo sacerdote impuro. Durante toda a Torá, existe um cuidado de Deus para o sumo sacerdote nunca se tornar impuro, para que ele possa realizar os procedimentos no tabernáculo. Na noite do Yom Kippur, a literatura judaica nos ensina que o sumo sacerdote ele fica acordado a noite toda, para não ter qualquer tipo de impureza. Então, ele não pode atender o funeral nem mesmo dos seus pais, para não se tornar impuro. Então, o único ritual que torna o sumo sacerdote impuro simbolizando o quê? Yeshua tomando sobre si todos os pecados. Sétimo, as cinzas são misturadas com águas vivas. Este é o termo, Maim Chaim, águas vivas. O que nós sabemos de águas vivas? Jeremias 2:3. Pois o meu povo cometeu uma dupla iniquidade, a mim me abandonaram a fonte de águas vivas. João 7,38, Yeshua falando, quem crê em mim, como diz a Escritura, que escritura é essa? Que é a escritura que é Jeremias, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso aqui também está em 3 lugares em Apocalipse, desculpa, 4 lugares em Apocalipse, estou colocando aqui. Então, Maim Chaim, quem se identificou com as águas vivas é o próprio Yeshua, ok? Tendo dito essa semelhança, gente, agora nós vamos ver o que representa o terceiro e o sétimo dia. Então, números 19 e 19. A pessoa pura deverá aspergir a água sobre a pessoa impura no terceiro e no sétimo dia, purificando assim a pessoa no sétimo dia. Caso ambos não sejam feitos, a pessoa não estará pura, tá? O comentário que nós citamos anteriormente, no cifre números 129,2, diz isso claramente, tá? Estabelece essas regras. Então, a pessoa que não passar por esse procedimento no terceiro e no sétimo não está pura, não está apta a frequentar o templo. O que significa o número 7 na Bíblia? Significa completude, final de um processo. Por exemplo, criação do mundo, Páscoa, festa das cabanas, Rosh Hashanah, Yom Kippur são no sétimo mês, período de 49 dias, né, entre Páscoas e Pentecostes, 7 vezes 7. 7 anos, a cada 7 anos é o ano do Shemitah, a terra tem que descansar. E 70 vezes 7 é o que? Jubileu, tá? Desculpa, a cada 7 vezes 7, a cada 49 anos é o jubileu. Eu coloquei errado aqui, tá? 7 vezes 7, jubileu, tá? O período de emancipação de todos os escravos, devolução de terras e outros. A menorá no tabernáculo, ela tem 7 braços com um central, tá? E também tem outros que eu não citei aqui. Em Apocalipse, por exemplo, nós temos 7 congregações, 7 selos, 7 trombetas, 7 tigelas. O que se conclui deste procedimento? Por que terceiro e sétimo dias? Uma coisa central, gente. Ao final dos tempos, no sétimo dia, tá? O número 7 representa a completude dos tempos, o final dos tempos. Ao final dos tempos, todos ressuscitarão, os que terão vida eterna, com Deus e longe deles.
Porém, somente aqueles que foram purificados de seus pecados por aquele que ressuscitou no terceiro dia terão vida eterna com Deus. Ok? Yeshua ressuscitou no terceiro dia para que todos nós que cremos nele pudéssemos ressuscitar ao sétimo dia e ter vida eterna com Deus. Então, o mandamento que diz que a pessoa existe um ritual para ser feito no terceiro e no sétimo dia se refere a isso. O terceiro dia é a ressurreição de Yeshua que nos dará a vida eterna com Deus no sétimo dia, ok? Agora, a gente vai analisar o que vem logo depois desse procedimento, que tem tudo a ver com Yeshua também. Imediatamente depois do ritual ser explicado, tá? Em Números, capítulo 20, verso 1, o que que diz? No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali, Miriam, irmã de Moisés, morreu e foi sepultada. Miriam, gente, é o mesmo nome da mãe de Yeshua, tá? Ela não chama Maria e o pai dele não chama José. Esses nomes foram dados na época da tradução da Bíblia para o inglês. Então, Miriam também era o nome da mãe de Yeshua e seu pai era Yosef. A ordem dos relatos na Torá não é aleatória. O que os sábios concluíram a respeito da morte de Miriam ser anunciada exatamente agora, após o ritual da novilha vermelha? Olha o que diz o Talmud. Talmud entre séculos 5 e 6, Moed Katan 28a. O rabino Ame disse: por que a parte da Torá que descreve a morte de Miriam foi justaposta à parte que trata da novilha vermelha? Para lhe dizer, assim como a novilha vermelha espia o pecado, a morte do justo também espia o pecado. O rabino Eleazar disse: por que a parte da Torá que descreve a morte de Abraão foi justaposta à parte de que discute as vestes sacerdotais? Isso ensina que, assim como as vestes sacerdotais espiam o pecado, a morte do justo também espia o pecado. Midrash Rabbah, Levíticos 20:12. Eles escrevem tudo isso e acrescentam: ela ensina que, assim como Yom Kippur espia, também a morte do justo espia. Pesquita de Rav Kahana, tá? Século terceiro mais ou menos. Século quinto, desculpa, mais ou menos. A morte dos justos expia os pecados de Israel. Por isso, as escrituras mencionam a morte de Nadav e Avihu, os filhos de Arão, em conexão com Yom Kippur. Então, gente, se você conversar com qualquer judeu ortodoxo, tá? Ele não vai dizer para você que a morte de um justo expia os pecados de toda a humanidade, tá? Este conceito de expiação no judaísmo ele é mais restrito. Um justo fazendo expiação pelo pecado dos outros, ele é entendido como válido somente para uma geração, ok? Isso não está escrito aqui, mas é o que os sábios do judaísmo entendem, tá? Não existe no judaísmo o conceito de que um justo morre pelos pecados da humanidade inteira. Porém, esta é uma semelhança claríssima, tá? É um conceito claro que não é um conceito cristão, é um conceito que vem do judaísmo. A morte de um justo pelos pecados do ímpio. Isso é um conceito judaico, não é um conceito cristão, não é um conceito criado pela igreja, ok? Também não é um conceito que veio somente no Novo Testamento. Ele já existia na Torá, tá? Eu vou trazer duas passagens da literatura judaica que falam uma coisa um pouco parecida com o que a gente leu, mas algo sensacional. Olha só. Midrash Rabbah, século V. Assim disse o Senhor: se os céus lá em cima puderem ser medidos e os fundamentos da terra aqui embaixo sondados, eu também rejeitarei todos os descendentes de Israel. Citando Jeremias, Ermiarro 31, 36. Em vez disso, o santo, bendito seja ele, disse: contudo, estabeleci uma condição com eles: se eles pecarem, o templo será tomado como garantia para eles. Outro Midrash Rabbah, também do livro de Êxodos. Rav Roshaya disse: porque o santuário serve como garantia, desculpa, escrevi errado aqui, de modo que, se os inimigos de Israel, trata-se de um eufemismo para dizer o próprio Israel, tá? Então, isso aqui não sou eu que estou colocando, é um parênteses que existe no próprio comentário. Eles não estão falando dos inimigos de Israel, mas sim de Israel. Se tornarem merecedores de destruição, ele seria perdido como garantia. Moisés disse a Deus: não chegará o tempo em que Israel não haverá tabernáculo nem templo. O que acontecerá com eles então? A resposta divina foi: então tomarei um de seus homens justos e o manterei como garantia em seu nome, a fim de que eu possa perdoar todos os seus pecados. Então tem duas opiniões aqui. Um fala que o templo foi destruído em consequência dos pecados, e outro que diz que um próprio homem será pego, tomará
a garantia dos pecados do mundo, ok? E Yeshua se identificou com o templo em João 19, que ele diz: destrua esse templo e eu o construirei em 3 dias. Tá? Então, é impressionante como na literatura judaica também existe esse conceito de o templo ser destruído como uma garantia para que vidas não sejam destruídas. Tá? Passando para o próximo slide, conclusão agora, gente. O que que nós concluímos de tudo que a gente leu até agora? Tá? Nesse procedimento curioso da novilha vermelha ou da vaca vermelha. O sacrifício da vaca vermelha para a purificação de quem tem contato com o corpo aponta claramente para o sacrifício de Yeshua. Nós lemos 7 evidências claríssimas, tá? 7 semelhanças claríssimas. A morte de um homem justo pela expiação dos pecados de muitos faz parte da interpretação judaica das Escrituras. Como eu disse, não é interpretado, os sábios não entendem que é por toda a humanidade, mas o justo morrendo pelo injusto é sim um conceito judaico. João 5,46, porque se crescem em Moisés, Yeshua falando, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Lucas 24,47, Yeshua conversando com seus discípulos, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que a respeito dele estava escrito em todas as escrituras. Conclusão, gente, Yeshua é a Torá viva. Até mesmo naquele procedimento mal interpretado, desconhecido, que é enigmático para todos os sábios, mesmo naquele mandamento, Yeshua está explicitado, está claramente prefigurado, ok? Está claramente mostrado neste mandamento que nós entendemos. Yeshua é a Torá viva, ok? Então, se você gostou desse vídeo, por favor, compartilha com as pessoas, com seus amigos, com as pessoas que frequentam a igreja. É, eu coloco esses vídeos com frequência, tá? Tentando mostrar como Yeshua e seus ensinamentos são judaicos e só podem ser entendidos dentro do conceito, do contexto judaico. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo. Shalom.